Eu estava aposentando da Secretaria da Saúde, da Prefeitura, né, em 2006, e a Neca encontrou comigo numa festa, perguntou se eu estava querendo aposentar, se eu estava querendo descansar, e que ela estava começando um projeto em São Miguel e começou a me contar um pouco do projeto, né? Eu fiquei entusiasmada, um pouco ansiosa, mas muito motivada, porque na prefeitura a gente trabalha sempre com a população que precisa mesmo desse fortalecimento, né? Eu fui convidada para coordenar o Ação Família, que foi um dos primeiros projetos a entrar no território. Aí a gente começou a chamar as pessoas, a selecionar as equipes, né? Que eram psicólogas, assistentes sociais, que trabalhavam e que tinham esse perfil de trabalhar com essa população, né? Ela falou que ela queria trabalhar em São Miguel, e seriam 3 núcleos, né, do Jardim La Pena, do Pantanal e do CDC, Jardim São Vicente. Aí depois dessa seleção, começamos a capacitar e a nos preparar para entrar no território. Teve uma coisa muito interessante que a proposta da Neca, da Fundação, nós fomos viajar para o Chile, onde tem um projeto que se chama Puente, eu não sei se ainda ele existe, mas é um projeto justamente de trabalhar as famílias carentes, promovendo o acesso à rede pública, né, em todos os níveis, educação, saúde, habitação. E isso foi muito interessante, porque viajando lá, nós fizemos as visitas domiciliares junto com as agentes chilenas e nós percebemos como é que era trabalhado. E nós fomos para o Uruguai também, tinha um outro projeto muito interessante que as professoras visitavam os alunos que começavam a faltar na escola em casa. Enfim, a gente, né, viemos motivadas e com muita vontade de fazer uma adaptação e começar o trabalho aqui em São Paulo. Nós escolhíamos, né, que aspectos nós iríamos trabalhar com essas famílias. Então, haviam 7 dimensões que seria, primeiro, documentação, trabalho, saúde, dinâmica familiar, renda, habitabilidade e cidadania e participação comunitária. Então, cada dimensão era um universo, né? A gente fizemos uma ficha, né, de registro do que cada família tinha ou não tinha, né, de como é que ela estava localizada em cada dimensão, para a gente poder mapear que ações que nós deveríamos fazer, né? E as equipes começaram a fazer visitas domiciliares, selecionando as famílias, né? Essa foi a preparação das equipes, né? Como entrar no território, como acessar as famílias, né? Porque o vínculo era a coisa mais importante. Então, a gente tinha que entrar no território com muita delicadeza, né? E de uma forma que elas sentissem que, de fato, a gente estava fazendo uma proposta e que a gente ia cumprir a proposta. A ideia de trabalhar as famílias é porque se você trabalha o adolescente, você trabalha a mulher, você trabalha a criança, também não rende, né? Então, a família, você não só poderia trabalhar o agrupamento com a sua dinâmica e potencializar no território aquele núcleo agrupado, né, que a gente sentia que tinha muito mais potência trabalhar a família. E por isso que foi decidido que durante 2 anos nós daríamos uma verba para cada família, né? Tinham muitas que nunca tiveram um cartão no banco, nunca tinham entrado no banco, então o acesso já começou por aí, né? Cada família recebia os seus R$50, um cartãozinho ela ia no banco e tirava. E aí nós percebemos que elas começaram a fazer projetos, coisas que elas não tinham, porque era um dinheiro que pingava todo mês, né? Eu nunca me esqueço uma mulher que ela trabalhava como carroceira, né? Ela ia com a carroça pegando lixo, enfim, levava lixo, vendia latinha de cerveja. Ela falou, olha, você sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? E ela fez.
eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar tecido, vou fazer pano de prato e conforme eu vou coletando o lixo, eu vou começando a vender os panos de prato. Quer dizer, elas começaram a fazer isso. A maioria, sem dúvida nenhuma, não tinha concluído o fundamental, o ensino fundamental. A maioria vinha do Nordeste, né? Assim, a maioria não era de São Paulo, né? E eram mulheres com situações familiares também precárias, porque às vezes elas se juntavam com pessoas que também não eram daqui e que já tinham outros filhos ou outras famílias no Nordeste que tinham deixado, né? E assim, a situação das famílias, o que a gente percebia era o seguinte, em termos da dinâmica familiar, muita violência, né? Familiar. Isso foi uma coisa que a gente não percebeu no início e até nos assustamos, né? Porque a gente já tinha uma expectativa que fôssemos encontrar isso, mas que, na verdade, foi só depois que o vínculo estava mais firme e elas ficaram mais confiantes que elas puderam falar. Tanto que nós chamamos a diretora da Casa Sofia para fazer uma capacitação aqui para as equipes para poder lidar com essa questão. E tinha muito alcoolismo, né? Tanto que nós fizemos também uma parceria com a Santa Casa. A Santa Casa fez um trabalho muito interessante lá em termos de saúde, uma equipe jovem de médicos, né? Que ainda não estavam formados, e eles escolhiam temas, né? A partir das visitas domiciliares a gente mapeava, para poder fazer nas palestras essas intervenções, né? Muitas vezes, e poder ir orientando as famílias em relação a essas questões de saúde. E uma coisa que foi muito interessante em relação a essa dinâmica familiar, a gente fez uma parceria com o Unixul de acompanhamento terapêutico, porque tinham algumas famílias, algumas pessoas das famílias que nem conseguiam sair de casa ou que a situação era tão grave que elas não conseguiam se medicar. Então, elas ficavam sozinhas, não tomavam medicação e aí a doença ia cada vez piorando mais, muitas de doença mental, né? Então, esses acompanhantes terapêuticos eram estudantes, né? E alguns formados junto com as equipes, faziam as visitas domiciliares e era um acompanhamento terapêutico, né? Para tirar a pessoa da crise. Ajudava a tomar medicação. Isso foi um projeto muito interessante, durou um bom tempo. Claro que no primeiro ano, né, nós estávamos lá entrando no território, fortalecendo os vínculos, mas eu me lembro muito bem nas reuniões das equipes que era uma delícia a gente ver os consegmentos, porque aí a gente começou a mapear as metas, né? Digamos, a metodologia que a gente deveria utilizar para que as metas fossem alcançadas. A gente mapeava aquela família, qual era a meta e o próximo passo a seguir para ela sair da situação da vulnerabilidade. Numa segunda etapa do projeto, a gente teve que, digamos, dispensar visitas domiciliares daquelas famílias que já tinham dado o salto, e outras mais vulneráveis a gente teve que ainda persistir na visita domiciliar. No início, eu acho que as famílias recebiam as intervenções que a gente fazia no território. Então, por exemplo, nós começamos a mexer com a questão das ruas de lazer, né, no território, que dava uma outra cara para o espaço, né, as famílias brincando, as crianças jogando. O vínculo depois foi muito interessante porque os agentes comunitários, eles participavam dessas ações. Então isso ia mobilizando e começando a fortalecer essa confiança das famílias também poderem fazer isso. A gente fez uma parceria com o pessoal também que começou a trabalhar com a coleta de lixo, que deu uma outra cara. Nós fizemos várias reuniões. A gente conversou com o pessoal da vigilância sanitária e fizemos visitas em algumas casas, né, que deixavam o lixo, que juntavam, a coisa da dengue. E aí tem outras coisas também que a gente fez que eu acho que era muito interessante. A gente fazia visitas nos postos de saúde, porque eu era da saúde, eu tinha essa facilidade de articular com o pessoal da saúde,
E como elas tinham dificuldade de ir nos postos, a gente dava uma senha depois de uma palestra que a técnica tinha ido fazer no território sobre Papa Nicolau, e depois dava lá um papelzinho para elas fazerem, como senha, para elas irem buscar o acompanhamento e o exame e continuar esse segmento. Tinha uma coisa que a gente fazia que eram as reuniões socioeducativas, né? Que nós começamos a fazer as reuniões e eram reuniões bem informativas, nesse sentido que eu estava falando. Então, me lembro que fazia lá a pirâmide dos alimentos, o que é saudável, o que não é, como cuidar da casa, né? Porque muitas vezes não dá para fazer uma reforma grande na casa. Mas o que você podia era fazer uma mudança de padrão de comportamento para elas poderem limpar melhor a casa, não juntar rato, enfim, tinha uma série de orientações que a gente aos poucos ia dando nessas reuniões socioeducativas. E o que eu percebi, né, eu fui nesse último encontro e fiquei muito feliz de ver que o projeto, além de ter continuado, eu acho que elas foram se empoderando e começando também a ter voz nas reuniões, né? Mesmo a cozinha, que na nossa época, né, foi implantada, aquela cozinha industrial, que era uma maravilha, né? Porque elas começavam a aprender a fazer e a cozinhar coisas que depois elas podiam fazer. Não só a gente usava aquele lanche que elas faziam nas reuniões socioeducativas, como depois elas saíam vendendo na porta da escola. Então, eu acho que foi para essas mulheres muito importante essa oficina de culinária, porque não era só um conhecimento teórico, isso era muito importante no território. A gente tinha uma ansiedade de dar para elas logo uma possibilidade concreta, né, de fazer renda. E elas viam nessa possibilidade de fazer uma coxinha, um salgadinho e vender na porta da escola do filho uma esperança para, de fato, poder levar um dinheirinho para casa. Eu acho que foi um marco para o La Pena mesmo. Todo o trabalho que a gente fez no território, concretizado ali muito bem com essa oficina de culinária, elas começam a ter o acesso ao saber e fazer, né, e se apropriar disso. Eu acho que elas vão se fortalecendo e elas percebem que elas têm competência, que elas têm poder, que elas têm voz e que elas podem falar e fazer por elas.